A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Culturando, onde a gente fala de cultura, fala de comportamento, fala das culturas que permeiam a nossa vida, o nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar da cultura da previsibilidade, daquilo que você pode prever para o seu futuro. Vamos falar sobre previdência. Você se preocupa com a sua previdência, com o futuro, com a sua subsistência a partir de uma certa fase da vida? Não é algo muito comum do brasileiro, é uma cultura que ainda está sendo construída. Estou recebendo aqui hoje a Tati Porto, que é advogada, especialista nesse assunto que é o planejamento previdenciário. Ela vai contar um pouco para a gente como é que você, como nós podemos dar o primeiro passo em direção a fazer um plano para o futuro. Tati, prazer te receber. Tati não, Tati. Tem uma sílaba tônica, tá ali no ti. Prazer te receber aqui no Culturando. Obrigado, Silvio. É uma honra para mim estar aqui. Obrigado pelo convite e poder falar um pouquinho sobre essa cultura de planejamento, que é tudo, né, na nossa vida. A gente deve planejar e, infelizmente, as pessoas não têm esse costume aqui no Brasil de fazer o planejamento. Mas isso está mudando, tá? Isso está mudando. Você advoga online, inclusive, para clientes que estão nos Estados Unidos. São brasileiros e americanos, né? Sim. Ou basicamente brasileiros que estão nos Estados Unidos? Basicamente brasileiros, mas certo. Nada impede do americano também se aposentar aqui no Brasil, se ele tiver trabalhado, né, tiver tempo de se ele for um contribuinte aqui, né? Exatamente. Aí eu te pergunto, você lidando com o ambiente dos Estados Unidos, com a cultura dos Estados Unidos, que você acaba estabelecendo um contato e também atendendo o cliente brasileiro aqui no teu dia a dia, no que diferencia uma cabeça, uma consciência da outra, do brasileiro e do americano, para que o americano tenha essa cultura do planejamento previdenciário para o futuro e o brasileiro não tenha, não ligue tanto para isso? Por que são povos tão diferentes nesse aspecto? Então, é o que você exatamente falou, né? É cultural, né? O americano ele já tem aquela cultura de planejar, não em termos de aposentadoria pública. Tudo, né? É tudo, eles planejam tudo, mas não só em termos de indo para o nicho de aposentadoria, lá se tem muito o planejamento com aposentadorias privadas, né? Com previdência privada, porque muito se fala mal do INSS no Brasil, e eu costumo falar, gente, não fale mal do INSS, porque ele é o que sustenta tudo isso. É igual quem fala mal do SUS. Eu fico apavorado quando eu vejo alguém falando mal do SUS, cara. Exatamente. Dá uma vontade de... Eu falo, gente, nós temos o melhor sistema de saúde, porque você vai para outros países e você não tem lá. Tudo pago. É tudo pago. Tudo privado. É tudo privado. Ser removido de ambulância daqui para ali é $2.000. Uma vez eu estava com um amigo aqui, estrangeiro, e ele precisou ir no hospital, e aí nós fomos lá no HPM e foi feito tudo na hora para ele e já saiu com a medicação. E aí ele estava preocupado, né? Como que eu vou pagar, né? Custo, Quanto que né? é? Eu falei assim, não, você não vai precisar pagar nada. Mas como assim eu não vou precisar pagar nada? Eu, não, isso daqui é o Sistema Único de Saúde, você não precisa pagar nada. Então, assim, é muito bom. É igual o sistema de aposentadoria no Brasil, né? Sim. O sistema de previdência pública no Brasil. Qual o país que te dá um auxílio quando você nunca contribuiu para a Previdência? Brasil. Que é um auxílio de subsistência, o Brasil tem o BPC Loas, inclusive para quem não é brasileiro. Onde você encontra isso? Desde que você cumpra os requisitos, né, e comprove a sua necessidade, você tem direito, independente da sua nacionalidade. E aí?
Que país que tem isso? É As pessoas verdade. costumam reclamar. É verdade. Então, voltando para a sua pergunta, né, da questão de planejar, tem mudado isso, tá? Mas é uma cultura cultural. As pessoas costumam falar assim para mim. Mas eu só tô com 40 anos ainda, então eu ainda tenho tempo. Depois eu vou ver isso com você. Eu falo assim, mas é agora que você precisa ver isso, porque o planejamento ele tem que ser anterior. Não adianta chegar para mim. Esses dias eu atendi um cliente que infelizmente eu falei para ele, olha, não tem o que a gente fazer. A gente vai acertar seu CNIS, né? CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é a vida, a sua vida está ali, previdenciária. Certo. A gente vai acertar seu CNIS para você solicitar sua aposentadoria daqui a 2 anos, porque ele já está com 63 anos e ele queria fazer um planejamento. E não dava mais. Tá muito em cima do Porque do o que laço, é né? o planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário é uma forma de você fazer tudo licitamente, estrategicamente, para você ter a melhor aposentadoria no futuro. E que nem sempre essa melhor aposentadoria ela vai ser com um maior valor. Porque isso vai depender do seu número de contribuições, do valor que você já contribuiu, exatamente. E aí, isso precisa ser feito com antecedência. E as pessoas, infelizmente, têm o mau hábito de deixar tudo para a última hora. E aí, na última hora... Agora, Tati, quando a gente fala quando a gente fala dessa cultura da previdência privada que o Brasil não tem, que o brasileiro não tem, será que também não é um pouco por causa de uma certa desconfiança com a solidez de quem oferece um plano de aposentadoria privada? Porque a gente viu problema na CAPEM, a antiga Caixa de Previdência dos militares, a gente viu problema na Previdência dos Correios, uma previdência de um setor estatal, a gente viu problema, meu pai era ferroviário e teve problema na Caixa de Previdência dos Ferroviários lá nos anos 80, 90, que era Refer, né, que deixou muita gente na mão. Enfim, não faltam exemplos de sistemas previdenciários e regimes próprios e companhias privadas que deixaram a turma chupando o dedo. Será que também não rola um pouco de desconfiança do Com certeza, do né, contribuinte, Deve, né? não? É até com o próprio INSS, né? Esses dias, mês passado, eu estava em Nova York fazendo um curso e aí nos intervalos acabava fazendo uma palestra ou outra. E no final de uma palestra, um cidadão que estava assistindo chegou para mim e falou assim... eu ia fazer esse negócio aí, mas não vou mais não, porque depois desse rombo que teve lá no INSS, eu nunca vou me aposentar. E aí eu olhei para ele e falei assim, olha, não é bem assim. Eu acho que você deveria rever esses conceitos seus, mas infelizmente... Aquele velho ditado, gato escaldado tem medo de água... É de água fria? De água fria. Quente? E as pessoas estão com tantas... Exatamente. As pessoas estão com tantas certezas na cabeça que você tem até dificuldade de fazer a pessoa... E tem aquelas, né? Tem aquelas certezas que eles criam da própria cabeça deles e que... É a verdade e que ninguém tira aquela verdade. Ninguém mexe. Agora mesmo tá, não sei se você já ouviu falar, no Instagram tá direto, tá todo mundo falando sobre saída definitiva. Declaração de saída definitiva do Brasil. Já recebi tanta mensagem, gente, isso existe, né? Isso existe há muito tempo, isso não tem nada de novo. Isso é antigo. Vai ter cruzamento de dados, eu vou pagar multa. Isso sempre existiu. Quando você entra no programa gerador da sua declaração de imposto de renda anual, a primeira opção que você tem lá é o que você vai marcar. Se é declaração de rendimentos, saída definitiva do Brasil, declaração de espólio. Está lá na página inicial, gente. Mas isso se não é novo. criou algo aí, não sei de onde, que... As pessoas estão falando que vão perder o CPF, mas se eu fizer, eu perco meu CPF, eu não posso ter conta mais no Brasil. Mas elas não têm que fazer declaração de saída definitiva, a não ser que elas saiam de fato. Não, o pessoal, meus clientes que moram nos Estados Unidos. Estou falando do pessoal Unidos, que mora nos Estados Unidos. Não, mas eu vou perder meu CPF. Me falaram que eu não posso dar entrada na minha aposentadoria porque eu preciso primeiro dar entrada na aposentadoria aqui dos Estados Unidos. E eu falo assim, de onde vocês tiraram isso? Não me falaram, sempre me falaram, sujeito indeterminado.
errado. Mas quem me falaram, WhatsApp, cara pálida, quem me falaram? Quem falou o Google. foi o Google sempre é culpado de tudo, né? Foi o Zap que falou. Então é bem nessa daí. Eles criam umas verdades e para você desconstruir essas verdades é difícil, porque a pessoa entranha aquilo dali. Não, essa é a minha verdade. Alguém me disse. E infelizmente perde-se direito por falta de conhecimento. Eu costumo dizer que tem um livro que eu gosto muito, que lá no capítulo de Oséias 4:6, ele fala: meu povo é destruído por falta de conhecimento. E isso se aplica nos nossos dias, e principalmente na questão previdenciária do brasileiro e o meu público maior, que é o brasileiro que vive fora do Brasil. Eles pagam com alíquotas erradas, eles pagam totalmente valores que não deveriam ser pagos, estão jogando dinheiro fora, e tem assim várias histórias, infelizmente tristes, de perda de valores altos, porque acreditou-se em alguma verdade que alguém falou e desconhece realmente o que deve conhecer, desconhece o direito deles. E a falta do conhecimento acaba fazendo eles perderem os direitos. Uma dúvida aqui que eu queria tirar com você, que pode servir para muita gente que está assistindo ao podcast agora. Alguém que vai morar no exterior, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, pode continuar contribuindo com a Previdência brasileira como um contribuinte individual? Com Autônomo, certeza por exemplo? pode continuar contribuindo, mas não é como contribuinte individual. Você tocou como? no grande erro que eles cometem. A única forma de um brasileiro que mora no exterior, seja ele nos Estados Unidos, Portugal, Austrália, Alemanha, qualquer país, contribuir para o INSS é na forma de contribuinte facultativo. Ou seja, você não tem a obrigatoriedade de contribuir. Então, é uma faculdade sua, você contribui se você quiser. E, infelizmente, as pessoas contribuem de forma errada, na alíquota errada, Normalmente na elas maneira contribuem errada. como? Elas continuam contribuindo como contribuinte individual, Autônomo? ao que é o autônomo, né? Como MEI, pasme, mas eu já vi muita gente morando lá e contribuindo como MEI. Que é uma contribuição ínfima, não é? Ínfima, Muito que pequena. te veda para muitas coisas, Sim. porque assim, o planejamento é algo mágico. É muito interessante quando você pode fazer um planejamento com tempo, né? Que a pessoa tem tempo para poder, ainda de trabalho, começar o planejamento com 35 anos de idade, 30 anos de idade, é excelente, porque você vai ter um tempo para planejar aquilo dali e ver as contribuições que você pode. E muitas vezes você não precisa sequer pagar o INSS todo mês. Basta você garantir a sua qualidade de segurado, fazer contribuições de valores estratégicos e você vai garantir uma aposentadoria com valor sensacional. Depois eu vou abrir aqui, vou botar meu óculos aqui, que senão a pessoa não enxerga nada. Porque quando você fala de contribuições estratégicas, porque tem uma conta que a Previdência Social usa, queria que você explicasse para a gente. A Previdência não considera, para efeito de cálculo, todo o histórico de contribuições do cidadão. Tem um período específico, são as últimas tantas contribuições, últimos 60%, você faz 60%. Por isso que você vê muito vídeo assim, você nunca contribuiu para o INSS, comece agora que você vai se aposentar pelo teto. Gente, ninguém vai aposentar pelo teto, porque o cálculo não é 100% das contribuições. É óbvio, gente, que existem outras maneiras de cálculo, e aqui a gente não vai entrar nessa seara de cálculos, porque são muitos cálculos para fazer, mas o básico, você aposenta, a aposentadoria, o cálculo da aposentadoria, começa com 60% daquilo que é o seu salário-benefício, a média, né? Então, digamos que você tem, a não ser que é um salário mínimo. Um salário mínimo é um salário mínimo e acabou. Ninguém pode receber menos que um salário mínimo, a não ser a exceção à regra, que é quando você se totaliza tempo de acordos previdenciários internacional. Fora isso, quando você vai fazer o cálculo da aposentadoria, o básico, né? E eu estou falando só do básico, você pega lá o seu salário base, que vamos botar um valor, 3 mil. 3 mil. Quanto que é 60% daquilo dali? É R$ 1.800. Então se você paga 3 mil, eu paguei 3 mil e eu não aposentei com 3 mil.
Mas quem disse que você ia aposentar com 3 mil? Outra coisa uma vez eu tenho até, gente, eu e meu marido escrevemos um livro que tá para publicar ainda, que até hoje a gente não saiu, tá lá prontinho e falta só ir mandar para a editora, que é Contos Previdenciários. E é muito engraçado, é triste, mas é engraçado, porque a gente conta histórias reais que passou pelo nosso escritório, e uma delas foi uma senhora que ela estava com já mais de 60 e poucos anos, já poderia estar aposentada, e ela não estava aposentada, e ela pagava R$200 todo mês. Aí eu falei assim, mas que alíquota é essa? Por que você não paga R$200? Então, porque tantos anos atrás, eu fui lá no INSS, e aí o rapaz falou assim para mim, quanto a senhora pode pagar? R$200, tá bom? Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu paguei R$200 no carnezinho. Isso. Só que quando ela pagava R$200 lá atrás, R$200 era mais que 20% de, tipo, 3 salários. Tinha um peso diferente do que tem hoje. Diferente. Só que os anos foram passando, o salário mínimo foi aumentando e a alíquota ficou diferente. Então, os R$200 passaram a ser muito menos que 20%. Hoje, 20% do salário mínimo é 300 dá 300 e pouco. Então, ela estava pagando o quê? Abaixo do salário mínimo. E abaixo do salário mínimo não conta. E se não contava, não tinha o tempo de carência dela. E aí ela não conseguia se aposentar. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso. E aí a gente fez uma estratégia de solicitar para mudar a alíquota e tal. E ela, enfim... Para dar uma corrigida. Conseguiu se aposentar. Mas quanto de dinheiro que ela não jogou fora? Né? O planejamento que eu quero mostrar aqui para você é de como que nem sempre receber uma aposentadoria com valor maior é o melhor. Não sei se dá para você ver aqui, mas isso é um planejamento de um brasileiro que não mora no Brasil, que foi embora. E para ele ter uma aposentadoria de R$4.800, ele só ia precisar investir no planejamento R$7.800. Eu não sei se você consegue ver isso aqui, Consegue? Sim, consigo. Mas isso fazendo um planejamento totalmente estratégico, voltado para as contribuições individualizadas dele. E aí a gente vê o que é o ROI, né? ROI é o retorno do investimento. Olha quanto que ele ia ter de retorno. Mais de R$800 mil. E, no entanto, ele queria se aposentar com essa aposentadoria aqui, R$7.400. Porque quando eu falo assim para você, Silvio, você quer receber 4 mil ou 7 mil? Nossa, eu quero 7 mil, né? 7 mil é quase o dobro de 4. Mas será que vale a pena? Olha quanto que ele tinha que investir para receber esses 7 mil. Quase R$700 mil. Você pega R$700 mil, tira 7 mil, sobrou 63 mil, né? Se eu fiz a conta certa. 673 mil, Isso. Ou seja, 600 mil. 600 mil, se ele investisse em qualquer outro ramo de investimento, que fosse na caixinha daquele banco roxinho, não vou fazer propaganda, seria melhor do que ele fazer isso. E, infelizmente, ainda existem pessoas fazendo isso porque não fazem o planejamento correto. Mas aí eu te pergunto, hoje o teto da Previdência Social está em quanto? Está em 8 mil e alguns quebrados que... Quem é a pessoa, qual é o perfil da pessoa que consegue aposentar com o teto de 8 mil e poucos reais da Previdência? Quem já tem contribuições muito antigas, quem já tem tempo altas, de contribuição e altas, exatamente. Então só consegue aposentar pelo teto quem tem um nível salarial sobre o qual incide a alíquota previdenciária também alto. Mas em toda a vida ou a partir de um determinado tempo? Depende, porque tem vários procedimentos, tem várias formas. Com a mudança, com a reforma da Previdência, hoje em dia é difícil falar sobre quem vai ou quem não vai aposentar, porque antigamente era fácil. Você, antes da reforma, era bem fácil. Você aposentava de uma forma ou de outra. Agora tem vários tipos de aposentadoria. Por contribuição, por pontos. Se você entra numa regra de transição ou não entra naquela regra de transição. Questão do fator, né? A questão do fator previdenciário. Antigamente a gente tinha o que a gente chama de milagre da contribuição única. Não sei se você se recorda disso. Você contribuía
contribuiu com valores menores ou que não foi no teto, mas se você fizesse uma única contribuição no teto e pedisse sua aposentadoria, você aposentava com o teto. Isso era bem justo, por sinal, né? Exatamente. Muito E aí, justo. quando o INSS percebeu isso, ele corrigiu, mas teve gente que conseguiu. se valeu, que conseguiu. E não era nada ilícito, era lícito. Ficou com o direito adquirido, você não pode tirar depois. Exatamente, era lícito. Né? Então, é muito válido. Então, hoje, é muito difícil se falar de vai aposentar com quanto? As pessoas, às vezes, chegam para mim e quer que eu responda numa conversa de festa. Não, doutora, olha, eu trabalhei em tal lugar e assim, quantos anos... Eu vou aposentar com quanto? Sei lá. Não tem como fazer isso. E às vezes acha que é a ruindade da gente, né? Não, mas como não? Eu falei assim, gente, eu não sei qual regra você vai incidir. Você vai entrar em alguma regra de transição ou você não vai entrar em nenhuma regra de transição? Então, isso é difícil da gente falar. O que eu posso dizer é, fuja de milagres. Porque, não, eu nunca contribuí, agora eu vou contribuir durante 5 anos e vou aposentar no teto. Então me fala também que eu quero isso. Mas e conta existe pra nós, ainda, né? Eu tô falando aqui do regime muita geral. Tem muita arapuca, né, doutora? Tem muita arapuca, muito trambique na praça aí prometendo esse tipo de coisa, não tem? Tem muita gente que se diz especialista e não é especialista. Sim. Eu peguei agora nos meus últimos atendimentos lá fora, né? Eu sempre faço palestra lá fora e no final sempre vem alguém e quer te mostrar algo, quer falar que fez. E aí ele falou assim pra mim, não, doutora, nossa, eu já fiz o meu, que bom, eu fiz. E quando ele falou pra mim, você fez, poxa, que legal, que bom. Ele, mas vê se tá certo. Isso daí já é, né? Eu não gosto disso, porque como é que eu vou ver o que o outro profissional fez, né? E opinar sobre aquilo. Mas aí ele pegou e falou assim, não, porque eu pago só uma vez. Aí aquilo já me intrigou. Eu falei assim, só uma vez? Uma vez eu acho muito arriscado pagar só uma vez, porque você pode perder... Eu pensando, né? Aí eu fui e falei assim, como é que é isso? E qual alíquota você paga? Aí ele, não, eu não sei, eu pago no teto. Aí já me ligou assim, eu pago no teto? Será por que paga no teto? Aí eu falei, tá. Ele, não, peraí que eu vou pegar pra senhora ver, tá aqui. Aí ele foi e pegou. Quando ele pegou, simplesmente era o quê? O planejamento previdenciário que tinham vendido pra ele. Aquela simulação gratuita que tem na página do INSS, que qualquer um vai lá. Você joga lá o teu número. Você joga seu número lá e vai dar a simulação do INSS. E tem gente vendendo isso com planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário é algo sério. Planejamento previdenciário é algo que toca a vida das pessoas. Eu costumo falar que o direito em si é algo que existe para preservar a dignidade humana, né? Para transformar vidas. E o previdenciário, ele transforma mais ainda. Porque R$50 na aposentadoria de alguém pode não fazer falta para você e para mim, mas tem muita gente que R$50 faz muita falta no final do mês. Como? E você errar uma aposentadoria e a pessoa ser punida, né? Sofrer esse dano ao longo dos anos da vida dela, recebendo um valor a menos, é prejudicial. Então, que os operadores do direito, e não precisa ser advogado para fazer isso, né? Infelizmente, qualquer profissional que domine os cálculos pode fazer um planejamento. Você não precisa ter registro de advogado para fazer isso, porque é algo que é um trabalho que não é contencioso. É um trabalho... É um trabalho até de um despachante. Exatamente. Vamos dizer assim. Eu digo que qualquer um pode fazer. Não precisa de uma OAB para fazer isso. Eu acho errado, tá? Eu acho que isso deveria ser do profissional do direito, porque você precisa entender de leis. Você precisa entender do que está ali no papel. Mas, enfim, passando essa seara, infelizmente fazem errado. Então, que nós, operadores do direito, tenhamos responsabilidade, porque a gente está tocando na vida de uma pessoa e vai ser o que ela vai receber para o resto da vida. E muitas vezes é só aquilo dali. Ela não tem outra renda. Como eu te falei, né? Nos meus planejamentos, eu oriento as pessoas a terem outras rendas.
porque o que a gente faz no planejamento é tentar manter a sua vida. Porque hoje, você me perguntou quem aposenta no teto, né? Eu estou falando do regime geral. Certo. Vamos falar do regime próprio, né, de servidor público. O servidor público, ele não segue o teto do INSS, alguns regimes. E ele pode se aposentar com o que ele ganha, né? Ter integralidade, paridade. Aí é o papo para um outro podcast. E que também varia de ente federativo para ente federativo. Porque tem aqueles que têm leis próprias. Exatamente, né? Exatamente. Aqui em Macaé, especificamente, tem a integralidade, tem a paridade. Então, ele pode se aposentar com o que ele recebe integral, né? Dependendo do ano, enfim. Dependendo de se cumprir os requisitos da lei. Mas no regime geral, não. Então, se você trabalha numa multinacional, tem altos salários, você está acostumado a ter aquele nível de vida ali. Sim. Quando você se aposentar, você vai receber no máximo, se você se enquadrar em algumas regras, o teto do INSS. E aí? Você estava acostumado a viver. Que pode ser uma pancada e tanta, né? Mesmo, mas o teto é 8 mil e pouco. Mas 8 mil e pouco é um bom dinheiro, ninguém discute. Mas como é que é para quem ganhar 50? Exato. Você como trabalha é que você modula em empresa a vida? offshore, ganha 50 mil por mês, está acostumado com aquele nível de vida ali. De repente, no momento que você mais precisa, né? Porque na velhice, né? Na maior idade, você precisa de mais medicamento, você precisa de mais cuidados. E aí você baixa drasticamente. E você vê que tanto quanto não haver a prática e a cultura do planejamento previdenciário, as pessoas também normalmente não têm a cultura do planejamento da fase da vida. Não tem. Elas entram passam pela maturidade e entram na terceira idade com o mesmo estilo de vida e construção de vida que elas tinham antes e não recondicionam a vida. Irem para espaços menores, casas que demandem menos custo, menos custeio, né, para você manter, espaços mais menores mesmo, que você possa ter mais fluidez. Tem gente que não lembra que vai envelhecer e continua morando em casa com escadarias, que vão ter dificuldade de locomoção. É uma coisa muito do brasileiro não pensar para frente, né? É uma coisa muito brasileira. Infelizmente, né? Agora, quando se chega um jovem hoje para você com 30, 32 anos e vem falar com você sobre planejamento previdenciário e ele tem um vínculo trabalhista e por ali ele já tem um desconto e já está, de certa forma, ali fazendo uma previdência. Mas é óbvio que ele pode engrossar essa expectativa para ter um rendimento melhor no futuro. O que você aconselha? Previdência privada, investimento em imóvel para aluguel, investir na bolsa? O que você fala para a pessoa? Então, vai depender do que ele tem no CNIS dele. Quais são as contribuições dele? Qual é o valor? E aí são duas coisas diferentes. Uma é você planejar na seara da Previdência, de o que dá para melhorar ali, dá para ele contribuir de outra forma, dá para ele aumentar algo ali, e em outros rendimentos, que aí já foge do previdenciário e já vai para a área de investimento, né? Eu não sou formada em investimento, então, assim, eu não gosto de fazer aquilo que eu não tenho expertise. Claro. Entende? Então, eu falo, olha, o que eu sempre indico para os meus clientes que moram fora é previdência privada para lá. Até já tenho pessoas que eu indico lá fora. Investindo lá. Certo. Né? Porque hoje, a maioria dos meus clientes, eu digo para você assim, 80%, eles moram fora do país. Então, os planejamentos previdenciários meus são voltados para brasileiros que moram no exterior e, mais especificamente ainda, que moram nos Estados Unidos. Porque eu tento me especializar em um foco de acordo internacional, que é o acordo Brasil-Estados Unidos. Porque o Brasil possui um acordo com são 21 acordos internacionais, previdenciários internacionais. Alguns bilaterais, outros não. E
onde a gente tem a maior comunidade brasileira hoje, fora do Brasil, é Estados Unidos Estados e Portugal. Unidos, depois Portugal. Né? Então, assim, o acordo Brasil-Estados Unidos, ele é muito bom. Tem algumas falhas? Tem, que é até o tema desse livro. Isso, a Tati trouxe um livro sobre isso. Que ela escreveu. Isso foi a 4 mãos, esse livro? Esse livro foi a 4 mãos. Eu e meu marido escrevemos junto. Meu marido também é advogado. E também tem outros colegas aqui, né? Nós somos coautores. São vários artigos científicos que foram premiados no Congresso, no último Congresso. E que tratam exatamente do direito previdenciário. E que tratam do direito previdenciário. O meu, especificamente, na minha área de atuação, que é Acordo Brasil e Estados Unidos. Então, voltando lá ao que eu estava falando, o acordo te dá a oportunidade de você ter o melhor dos dois mundos. Uma aposentadoria no Brasil em real e uma aposentadoria nos Estados Unidos em dólar. Então, assim, isso é bom demais, mas você precisa ter a estratégia correta. Porque se você não tiver a estratégia correta, aí fica ruim. E é isso que a gente vê no planejamento. E voltando à sua pergunta de um menino de 35 anos chega para mim e vamos fazer um planejamento previdenciário, para mim é a felicidade. A felicidade do previdenciarista é fazer um planejamento previdenciário bem antecedente, porque aí você tem realmente como planejar. Esse que eu te mostrei aqui é de um casal e eles têm 40 anos de idade. Então, assim, é perfeito. Eles não moram mais no Brasil, mas eles querem continuar porque eles não querem perder o patrimônio previdenciário. O que é patrimônio previdenciário? Quando eu falo essa palavra, a pessoa fala assim, mas o que é isso? Patrimônio previdenciário é tudo aquilo que você contribuiu ao longo da sua vida. E como que você resgata isso? Já está lá, não é? No caixa da Previdência Social. E não é algo que você vai lá na caixa, eu vim aqui retirar meu patrimônio previdenciário, igual você saca o FGTS depois de um tempo, da conta paralisada. Você não consegue. O máximo que você consegue é fazer uma portabilidade para um outro regime. Como você vem da CLT, passa num concurso público, aí você pode pegar aquilo ali, averbar e trazer para um regime público. Ou vice-versa também, né? Pode acontecer. Ou vice-versa. Mas é o único caso, né? De um resgate, entre aspas. Isso aí. E você perde. Se você não tiver a qualidade de segurado, o que é qualidade de segurado? Você está contribuindo no tempo certo, de acordo com o tipo de contribuinte que você é, para o INSS. Então, eu vou contar um caso aqui rápido, que era uma cliente que ela já foi embora para os Estados Unidos, e o povo tem mania de ir embora para os Estados Unidos, para qualquer outro país, e esquecer que tinha uma vida no Brasil. Né? Então, esquece tudo aqui, vai embora e não faz mais nada. E não pagava o INSS. E essa pessoa adoeceu. E na hora me ligou, eu estava para fazer o planejamento dela, a gente ainda não tinha fechado e tal, e eu falei assim, meu Deus... Se essa pessoa... E ela ficou doente, teve que fazer uma cirurgia. E eu falei assim, caramba, se ela morre, ela perde todo o patrimônio previdenciário dela. Por quê? Ela não tem qualidade de segurado na data do óbito. O marido não vai, que é o dependente, né? Não vai receber. Filhos menores também não vai receber, não vão ter direito à pensão por morte. Isso porque ela deixou um buraco de tempo de contribuição aqui. Um buraco de tempo de contribuição que retirou dela a qualidade de segurada. Então, isso é muito importante, tudo isso você vê no planejamento. E aí eu corri e falei, olha, você precisa pagar essa guia hoje para resolver essa situação, porque se acontecer... E é estranho, né? Porque eu lembro a primeira vez que eu fui conversar com uma pessoa sobre isso, e eu tinha que falar de morte. Ninguém gosta de falar de morte, né? Falavam, olha, porque se você morrer... Eu já estava incomodada de falar tanto de morte. Eu falei, a pessoa vai achar que você está agorando ela. Exatamente. Não, mas eu não estou querendo morrer, não. Eu falei assim, não, porque se você planeja e morre, você tem o melhor dos dois mundos, porque você não contribuiu muito e sua esposa vai receber. E ele começou aí, era engraçado, né? Falar sobre, mas a gente precisa falar. A gente precisa falar porque... Infelizmente é a realidade, né? A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. E a gente não sabe quando, né? É bem por aí. Então você diria para a pessoa, um jovem, por exemplo, que chegasse para você não sugeriria investimentos, porque você já falou que não é uma área que você domina, mas sugeriria, por exemplo, ele engrossar a contribuição. É possível um assalariado, uma pessoa com um salário médio, R$ 2.500, R$ 3.000. É possível essa pessoa
engrossar a contribuição dela fora do que incide sobre o seu salário? Sim, mas será que vai valer a pena? Essa é a Porque pergunta que eu te faço. Vale a se recebe pena? um salário mínimo, pensa comigo, se a pessoa recebe... Mas vamos esse é um planejamento que dá para fazer aqui agora. Mas vamos supor uma pessoa, por exemplo, que tem uma atividade com um vínculo, um salário e tem uma contribuição. E tem uma outra atividade que ela faz paralela. Vende um salgado, presta um serviço e aí ele adquire um valor a mais de rendimento. Ele tem como embutir isso dentro do sistema previdenciário também? Tem, mas aí quando você me perguntou, se ele já faz, ok, então ele tem lá que pagar o imposto dele, ele vai ter duas, né? Ele vai ter duas fontes de renda, ele vai pagar em duas fontes de renda. E aí vem o que a gente chama Mas de... talvez não incidisse o imposto previdenciário, talvez incidisse o imposto sobre a renda, que aí ele pagaria o imposto sobre a renda, mas eu falo da questão previdenciária. Você está falando de uma questão que é algo que ele quer fazer. Ele queria pagar como um facultativo, ele queria pagar de outra forma. Tudo isso é planejado, precisa verificar se vai valer a pena para ele em tempo de contribuição, né, em valores que vai ser incidido, isso tudo aí. Então você está dizendo que talvez não valha a pena. Que talvez não valha a pena. Talvez não valha a pena. Foi o que eu te mostrei aqui agora. Ele queria pagar no teto e não valia a pena. Eu peguei um também semana passada que ele pagava 20%, aí vai uma dica para você que está olhando aqui. Você que paga como facultativo e quer pagar dica de ouro e de graça, hein? Se você paga como facultativo e quer pagar somente sobre um salário mínimo e só vai se aposentar por idade, não precisa pagar 20% do salário mínimo. Você está jogando 9% fora. E ele jogava 9% fora, e ao longo dos anos. Porque basta recolher os 11%. Basta recolher os 11%. Só que os 11% não te dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, por transição de pontos. Ela vai te dar direito à aposentadoria somente por idade. Somente por idade. Então, aí tem que avaliar se isso é bom para você. Porque se você tem 35 anos de contribuição, 30 anos de contribuição, já tem muita contribuição. Talvez você entre numa regra de transição. Então, se você entrar na regra de transição, pagar 11% não vai valer a pena. Não vai nem valer a pena você pagar no mínimo se suas contribuições são altas. Porque você vai jogar o índice dela lá para baixo. E aí que vem. Aí perguntam assim para mim. Eu sou servidor público. Eu não preciso, né, fazer planejamento previdenciário. Ou então, mas eu sou empregado, eu sou empregado de empresa, eu não preciso fazer planejamento previdenciário. Todo mundo precisa fazer planejamento. E sendo servidor público, eu aconselharia a fazer, porque o que algumas gestões fazem com a previdência pública de regimes próprios por esse Brasil afora não está no gibi, hein? Não está no gibi. Que o diga o Rio Previdência do governo do Estado, que anos atrás deixou a turma sem salário. E eu sei disso por questões pessoais. Eu tive uma irmã que foi do magistério do Estado, diretora de escola, professora, e ficou meses sem salário. Meses sem uma aposentadoria. Já aposentada com 2 matrículas, com a vida estabilizada, e ficou meses sem receber, porque simplesmente o Rio Previdência não tinha dinheiro. Então, servidor público, poucos institutos como o Instituto Macaé, que é o Macaé Prev, poucos têm a saúde financeira e a solidez que o Instituto de Previdência de Macaé tem. Na maioria dos casos, a coisa é bem caótica, hein? Bem caótica. E, assim, planejamento previdenciário de servidor público é algo que requer um estudo aprofundado, porque são leis diferenciadas. Eu, por exemplo, eu só faço planejamento previdenciário de servidor público de Macaé. Por quê? Porque é a legislação que eu estudei. Então, não vou... Esses dias eu tive um cliente que era de São Paulo e queria fazer. Eu falei assim, eu indico um profissional lá da minha confiança, mas eu não quero fazer. Nossa, Tati, mas você dispensa... É melhor para você manter sua integridade profissional. Você, muitas vezes, não é tudo sobre dinheiro, né? Sim, Foi o que eu te falei lá no início. É sobre teu nome também, a tua ética. E é a vida da pessoa, né? Sim. É a vida da pessoa. Um erro ali, Sim. você vai... Ela muitas vezes nem vai saber. Porque ela não sabe, não conhece daquilo ali. Mas você vai errar.
vai ter um valor menor naquela aposentadoria. E aí, como é que fica a sua consciência? A minha não nem sempre passa despercebido, então, né? É algo que o servidor público ele deve sim fazer planejamento, sim. Porque é o que eu falo. Qualquer empresário pode fazer planejamento? Pode fazer planejamento, deve fazer planejamento. Esses dias eu falei com meu marido assim, amor, santo de casa não faz milagre, né? Porque nós dois somos servidores públicos. E eu falei assim, eu tenho um tempo de contribuição de empresa offshore, que antes de eu ser advogada, eu sou formada em química, então eu trabalhei em empresas offshore. E eu falei assim, até hoje eu não fiz meu planejamento. Aí eu sentei e falei assim, não, essa semana eu vou fazer meu planejamento. Porque eu preciso saber exatamente quando que eu vou fazer, que senão eu estou fazendo, né, igual o povo faz. Deixa mais para frente. Você falou aí da reforma previdenciária que veio lá do governo Temer, enfim. Mas nós tivemos uma outra reforma anterior que mexeu de forma muito profunda nessa questão, que foi feita, salvo engano, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, que instituiu o fator previdenciário. Como é que você viu? O fator previdenciário foi um negócio bom? Foi bom para uma parcela? Foi bom para todo mundo ou foi ruim para todos? Então, eu vejo nada bom no fator previdenciário, né? Porque o fator previdenciário você tem que multiplicar por aquilo dali e dependendo do que você vai ter, não é muito bom, né? Então, não era, nessa época eu não advogava no previdenciário, quando surgiu isso, mas eu não vejo o fator previdenciário com bons olhos. Em linhas gerais, o fator previdenciário estabelece que a aposentadoria se dá a partir de uma soma da idade mais tempo de contribuição. Mais tempo de contribuição. Né? 65, 30... 65 homens de idade que você está falando? Não, idade de contribuição, tem 30 anos de contribuição, 35 anos de contribuição. Aí tem a aposentadoria especial, que as pessoas falam assim, mas acabou a aposentadoria especial. Não, gente, não acabou a aposentadoria especial. Ela só não tem mais tanta relevância, esse nome todo que fala. Que antigamente era muito, mas não acabou. Você ainda... Era pomposo, né? Você ainda consegue, se você cumprir as regras. Só que foi assim... eu sou muito nova, né? Então, naquela época... Mas, imagina, tinha gente que estava, né, em 2019, estava na beira de se aposentar e chegou e mudou tudo. Não pegaram nem um período de transição, um interstíciozinho? Mas mesmo com regra de transição, pensa, você ia ter X e aí, de repente, esse X é dividido porque te falta 6 meses. E teve muita gente que, desesperado, nós temos um caso, e tem caso, né, lá no escritório. Nós temos um caso, meu marido ele trabalha só com revisão de aposentadoria, né? E tem um caso de um cliente que ele tinha anos de contribuição, trabalhava em empresa offshore com altos salários, e ele deu entrada na aposentadoria dele e recebia, se eu não me engano, assim, eu acho que era uns 3 mil e pouco, 4 mil, algo assim. Não me recordo exatamente. E a filha dele viu alguma coisa minha no Instagram. E aí nos procurou. Nossa, eu acho que meu pai se enquadra nisso. E aí ele foi lá no escritório, fez a consulta, e quando a gente olhou, ele era um caso de teto. Porque ele tinha muito tempo, ele já tinha idade. Em 2019 ele já cumpria todos os requisitos. Só que o que ele fez? Ele, desesperado, ele pegou, entrou lá no site do meu INSS, solicitou e foi deferido assim. Você vê, no mesmo dia, foi minutos. Ele solicitou e foi deferido. E acontece isso, né? Dizem que é o robô lá, né? Mas que no caso, defere, né? No caso dele, já dá logo, vai embora. Deve ter sido assim, dá logo, vai embora. Foi expulsória, né? Exato. Mas por quê? O INSS não é seu advogado. Você pediu para ele para ser especial? Você pediu para contar o tempo? Você pediu para colocar seu PPP lá? Ele não trabalha a seu favor só porque é um órgão público, né? E ele também não é ruim. Ele não foi ruim para você. Ele foi ruim para mim. Não. Você não pediu, ele não deu. Você não pediu? Você pediu o quê? Aposentadoria. Ele deu. Ok, tá aqui. Agora, ele tinha PPP, ele tinha todo... Risco, atividade de risco. Tudo né? para provar ali.
E aí a gente foi e entrou com a revisão, né? Só que a revisão, ela tem que ter... se tiver mais de 10 anos, você não pode fazer revisão, você perde direito. E ok. E deu certo, ele conseguiu rever. Agora, quantos não conseguem? Porque nem sabe, não Até tem uma por filha desconhecimento, que vai ver Instagram. Um estudo que a gente fez em relação à mídia social, né, a essas redes sociais, as pessoas acima de 50 anos de idade, elas não utilizam muito o Instagram. Não mesmo. Não utiliza. Igual nos Estados Unidos. O Instagram, às vezes, fala assim, você não está postando nada. O meu foco, que é Estados Unidos, eles não utilizam muito o Instagram. O Instagram lá não é tão famoso como aqui. Entendeu? O Instagram é uma rede muito pro jovem, né? Muito jovem, muito para um público específico, né? E aí, quantos que deixam de ver, né? Quantos que faltam conhecimento e perdem os direitos? Tati, o direito, a gente está chegando no final, queria tocar num ponto que é o seguinte, o direito, ele é uma ciência humana, e eu acho que o direito também é uma ciência social, na medida em que o direito como atividade, no meu entender, é uma ferramenta de promoção da igualdade. Né? Ainda que de forma contenciosa, mas na marra que seja, mas ela acaba promovendo a igualdade. Onde há desigualdade, entra o direito para equalizar as coisas. Quando você se dedica, por exemplo, ao previdenciário, tendo essa visão que você tem, também acaba sendo um pouco promoção social, você não acha? Sim, com certeza, porque o direito previdenciário, como eu falei lá no início, não desmerecendo qualquer outra área do direito, ele toca vidas profundamente. E a gente, como operador do direito e do direito previdenciário em si, a gente precisa ter um olhar mais atento. A gente precisa ter um ouvido mais atento para captar aquela história ali e transformar, né, vidas. No meu caso, eu costumo dizer, a gente precisa ser pontes. Pontes entre direitos, pontes entre países, pontes para que a gente possa realmente transformar a vida daquele cliente. Porque um erro, um dado errado no CNIS pode mudar tudo. E interfere na vida emocional da pessoa. Com interfere certeza. Na vida pessoal da pessoa. Com certeza. Porque imagina você ficar sem um benefício. Imagina você ter a angústia de saber que você tinha que receber X e você está recebendo menos X. A gente teve um caso recente de um senhor que já tinha um processo muito antigo, o caso dele estava muito complicado de resolver, era uma revisão de aposentadoria. E nós ficamos tristes, mas ao mesmo tempo felizes, porque a filha dele ligou para dizer que ele tinha falecido. Ele estava com câncer e estava internado. E no dia que ela ligou para dizer que ele tinha falecido, saiu o benefício dele, ele recebeu todos os atrasados, agora o dependente vai receber. Mas é gratificante você chegar. Eu queria ter tido a oportunidade de ter dado essa notícia para ele. Mas a gente não teve, a família ficou bem feliz, né, com isso. Mas, infelizmente, quantos que não conseguem, né? Quantos que não conseguem? Porque se ele não tivesse dependente, por mais que tenha saído, ninguém ia receber, né? Ah, tem alguém que não tem dependente? Tem. Tem muita gente que não tem muita dependente. gente. Então, o dinheiro fica para onde, né? O dinheiro fica lá. Fica lá. Que é o tema desse artigo aqui. Para onde vai o dinheiro? Vou te fazer uma pergunta. Ó. O Acordo Brasil e Estados Unidos, ele prevê que você pode utilizar o tempo que você trabalhou aqui no Brasil para totalizar lá nos Estados Unidos. Digamos um exemplo. Você tem 10 anos aqui no Brasil, só que você precisa de 15 anos, né? De tempo de contribuição, mínimo, a carência. E aí vamos botar uma aposentadoria por idade, 65 homem. Mas você trabalhou 6 anos lá nos Estados Unidos. Contribuiu para o Social Security lá. Então você pega esses 5 anos de lá, coloca aqui no Brasil e vai se aposentar aqui.
O tratado, o acordo Brasil-Estados Unidos prevê isso. Que se faça essa portabilidade. Que é o que a gente chama de totalização, não é a verbação. Sim. A verbação é quando você faz de RGPS para RPPS. Sim, muda de regimes. Muda de regime. E na verbação você faz o quê? Você traz o valor junto. Uhum. Isso sobe seu salário de benefício. Sim. Ok, é o que eu falo. O acordo é maravilhoso quando você usa o tempo para aposentar aqui, o tempo para aposentar lá e tem 2 aposentadorias. Mas quando você não consegue cumprir os requisitos de um país, você só consegue de um. Então você vai usar esse tempo aqui. Perdeu o dinheiro e o dinheiro depositado que você contribuiu? Lá no outro? Aí você me falou, o direito, Tati, ele é algo humano, né? O principal princípio que rege o direito é o princípio da dignidade humana. O principal princípio que rege a previdência é o da solidariedade. Uhum. E aí é exatamente o tema do meu artigo. Isso é uma solidariedade invertida. Uhum. Porque você contribuiu, você está utilizando o tempo, mas e o dinheiro? As contribuições que foram vertidas lá, quem fica com esse valor? É justo? Não. É correto? É uma falha grave. Não é uma falha grave? E essa falha existe em ambos os sistemas, né? Tanto o brasileiro como o estadunidense também. Ah, mas não é possível fazer isso. Por que não? Na União Europeia faz. Na União Europeia, quando você faz a compensação, a totalização, existem compensações. Uhum. Existem maneiras de se fazer. Inclusive então, você resgatando financeiramente? Eles fazem de uma forma de que cada país paga o que aquele país você contribuiu. Porque alguém está ficando com esse dinheiro, gente. É lógico. Isso é o quê? Enriquecimento? Sem causa. Apropriação indébita aí. O que não falta é nome para esse negócio, né? Então, assim, como meu marido falou assim para mim, meu amor, você só teve essa visão porque você é tributarista. Porque eu sou tributarista primeiro, na minha primeira atuação é na área tributária. E eu falei, mas isso é algo que me incomoda. Porque a pessoa pagou. Eu paguei por aquilo. E eu não vou ter aquilo de volta. Isso não é correto. Nada correto, isso é né? injusto. Olha, Tati Porto e um papo aqui sobre direito, sobre previdência, sobre planejamento previdenciário. Eu já quero deixar a Tati convidada aqui para a gente falar mais um pouco futuramente sobre esse assunto, sobre outros assuntos do direito também, porque eu já falei algumas vezes aqui nos podcasts que eu apresento, eu sou um apaixonado pelo direito como ciência social. Acho que direito é tão ciência social quanto sociologia, quanto antropologia, quanto o serviço social. Eu acho que o direito, quando se dedica a cuidar das pessoas, ele tem uma importância muito grande. Acho que os advogados têm que ganhar bem, têm que se remunerar, têm que ganhar grana, porque ninguém fez voto de franciscano. Acho que todo cidadão que é profissional tem que ganhar bem, mas eu sempre digo, os advogados também precisam ter o olhar humano sobre o outro. Além das suas questões, ter o olhar humano. O direito, ele é buscado quando faltam as alternativas do cidadão comum e ele vê na figura do advogado a salvaguarda do seu direito. Quase como, às vezes, quase como com que uma tábua de salvação. Falei isso aqui para o doutor Luciano Gomes, recentemente, que é criminalista, falei isso com ele aqui, que às vezes quem busca o advogado criminalista busca numa hora de muita aflição, sem entrar no mérito dos porquês, mas busca num momento de muita aflição. É quase que uma tábua para não se afogar. E aí o olhar desse profissional tem que ser um olhar muito condescendente às vezes e muito terno. Ele não pode ser frio, ser duro, ser impessoal, né? Porque está se buscando um profissional em quem se confia e em quem está se depositando esperanças. Eu gosto muito do direito, gosto muito do trabalho dos advogados. Quero te parabenizar por essa área que você abraçou, por toda essa ciência que você adquiriu e coloca em prática com
o direito. Queria que você deixasse aqui os teus contatos, rede social, onde é que o povo te encontra. Você falou do Instagram, te viram no Instagram e com isso foi solucionado um problema. Qual é o teu Instagram? O pessoal te encontra onde? Instagram... Gente, deixa eu olhar aqui qual é o meu Instagram, que eu sempre erro o meu Instagram, você acredita nisso? Mas quando procurarem Tati Porto, Tati com Y, Tati Porto, Tati com Y, assim, vão te achar facilmente. Exato. É Tati com Y, Porto, ADV no final. ADV, okay. Já tem até o domínio, né? ADV, né? Para os sites de advogados, né? O meu site tem. Tem, né? Já foi criado recentemente. Vários até. O jornalista tem um domínio. Mas às vezes tem lugares que a gente vai colocar o e-mail, né? Porque o e-mail tem o e-mail da gente tem o @ADV. @ADV. Alguns lugares não aceitam. Diz que não pode ter, porque não tem o .com, né? É adv.br. Exato, é adv.br. Então, @TatiPortoADV no Instagram. O pessoal pode te mandar direct, é você mesmo que responde. Pode, sim. Seus vídeos é você mesmo quem faz. Os meus vídeos sou eu mesmo que faço. Por isso que eu não respondo, sabe, gente? Hoje eu tinha uma cliente lá dos Estados Unidos, coitada. Ana, se você vê esse podcast, mil perdões. A bichinha, tadinha, já tinha mandado mensagem, tava falando. Eu peguei seu contato numa palestra que eu fui e não tô conseguindo falar. Só que no Instagram, a pessoa que é meio ignorante digitalmente... tem um tal de pedidos que vai lá para os pedidos quando a pessoa, você não segue a pessoa. Pedido de contato, E tava lá o negócio. Você não vê a mensagem da pessoa. Mais de 2 meses lá, eu falei assim, meu Deus, que vergonha. Eu não sou assim, quando eu vejo eu respondo. Você não vê a mensagem da pessoa se você não liberar, né, para a visualização. Tati, parabéns pelo trabalho, sucesso sempre. Silvia. E olha, @TatiPortoADV. No Instagram, você pode tirar dúvidas aí a respeito de planejamento previdenciário. Sucesso, até a próxima. Obrigada. É isso aí, Culturando, falando sobre a cultura hoje do planejamento previdenciário. Aquele cuidado que todo mundo deve ter com o futuro. Eu lembro você, se você não é assinante ainda do canal TV Câmara, assina o canal, ativa o sininho das notificações, que é para o YouTube te avisar que tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Dá um joinha aqui nesse vídeo, nesse podcast, compartilha com os amigos, pessoal do trabalho, da resenha, do futebol, grupo da família, manda para todo mundo aí, avisa para o pessoal ficar ligado nessa dica importante do planejamento previdenciário, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.